Olá, eu sou Ana Maria Nápoles, advogada, especialista em direito médico, direito do consumidor. Eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês, esclarecer as questões que vêm, responde direito, né? Então, tudo que vocês têm mandado para mim, pelo WhatsApp, pelo e-mail do escritório, por todos os meus contatos redes sociais, eu agradeço imensamente. Está sendo extremamente enriquecedor para mim também, porque muitas questões às vezes eu nem conheço e eu estou pesquisando, graças a vocês, estou tendo esse feedback. Eu agradeço imensamente. Quero pedir que vocês continuem assistindo, compartilhando, se inscrevam no canal, ativem a notificação, coloquem que está gostando, coloquem lá o joinha, porque isso aí faz esses vídeos irem a mais pessoas, fazem com que o YouTube e o Google divulguem melhor. E a divulgação é muito importante, porque minha intenção, o meu objetivo, quando eu fiz esse canal, Responde Direito, é exatamente levar o conhecimento do direito às pessoas de um modo em geral. Eu não faço esse canal voltado para juristas. Eu não sou eu sou uma jurista, eu sou uma doutoranda, eu sou uma mestre em bioética, mas a minha intenção é levar esse conhecimento do dia a dia para as pessoas que não conhecem, exatamente para que elas não joguem seu direito no lixo. A pior coisa que tem é você jogar o direito no lixo. Quando você joga o seu direito no lixo, você não está contribuindo para a sociedade melhorar. Porque a sociedade ela só melhora através exatamente das pessoas exigirem seus direitos e esses direitos serem entregues a elas. Então, eu falo sempre que o direito ele é a evolução do pensamento humano. Mas o pensamento ele não tem que ficar só no pensamento, ele tem que ficar na ação. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o casamento civil. O casamento civil é uma coisa que não existe há menos de 200 anos. Nós, no Brasil, começamos a ter casamento civil em 1890, há 133 anos. Então, isso já foi uma evolução, porque até então só existia o casamento religioso. Você passou a ter o casamento civil. E aí, depois, levou mais 87 anos para vir a lei do divórcio. Isso foi o quê? Foi a evolução do pensamento. As pessoas começaram a casar no civil e passaram a ter necessidade de se separarem. Então veio o divórcio em 1977, ou seja, 87 anos depois. Quando você não reclama, o legislador também não muda, o judiciário não muda. Quando você reclama, o legislador faz uma lei. Naquele sentido, o judiciário passa a aplicar essa lei. Então, tem que a população reclamar. E hoje eu vim falar de um assunto que são os remédios. Muitas pessoas têm necessidade de remédios especiais, de tratamentos especiais e não são respeitadas. O direito à saúde está na Constituição Federal. Então, todo mundo tem direito à saúde. E se você não tem um plano de saúde, você tem direito à saúde pública e você tem que exigir isso. Se você tem um plano de saúde, que ele é um concessionário de serviço público, ele tem que te dar saúde. E aí vem a questão, muitas vezes você é diagnosticado com uma doença, às vezes uma coisa rara ou não, e você necessita de um medicamento caro. Eu vou dar um exemplo aqui. Pomalidomida. Pomalidomida é um remédio para câncer, um remédio caro para câncer, um remédio muito importante para câncer, mas que não está no rol da ANS, não está no rol lá taxativo da Anvisa. O que acontece? Você tem direito a pedir a pomalidomida, por quê? Porque esse medicamento tem estudos no mundo inteiro que ele melhora vários tipos de câncer. Então você necessita de esse tratamento e o seu plano de saúde ele nega, você tem que procurar um advogado especialista em direito médico e pedir. Eu tive um paciente, um cliente do meu escritório, que o médico, depois que ele já tinha até feito um transplante de medula e o problema dele voltou, o câncer voltou, foi prescrito esse tratamento, o plano de saúde negou.
E eu consegui judicialmente, aqui no Fórum do Rio de Janeiro, esse tratamento, um tratamento caro que foi para curá-lo. Então, você não pode deixar de fazer um tratamento porque hoje esse remédio não está no rol taxativo da Anvisa, porque o seu plano de saúde não aceita pagar. Você tem que procurar o advogado e entrar com a ação e conseguir uma tutela antecipada, uma tutela de urgência para ter o tratamento. Um outro tratamento também que hoje está sendo muito usado, principalmente para questões de dermatite atópica, por também problemas de artrite reumatoide, alguns problemas autoimunes, é o Dupixent. Dupixent são umas injeções que vêm duas numa caixa, que as pessoas tomam quinzenalmente, que estão na faixa de 10, 12 mil reais. Esse tratamento, ele é a coisa mais moderna que tem para dermatite atópica. Eu tive um paciente, um cliente, não sei porque eu estou falando paciente hoje, gente, um cliente, paciente de um dermatologista, um rapaz novo que já tinha tentado todos os tratamentos, todas as medicações, inclusive medicações oncológicas, para tratar a dermatite atópica dele, e nada fazia efeito, a não ser corticoide, mas você não pode fazer um tratamento longo com corticoide. Então o médico prescreveu o Dupixent e eu consegui, em 3 dias ele já estava com a medicação em casa, tomando quinzenalmente essa injeção, e hoje ele leva uma vida normal, tomando a medicação, paga pelo plano de saúde. Então, se você está precisando do Pixente, pomalidomida ou outra medicação, o canabidiol hoje está tendo assim um efeito magnífico em problemas neurológicos, em convulsões, em Parkinson, Alzheimer, várias doenças estão sendo tratadas com o extrato de canabidiol e ainda também não está no rol do Anvisa. Mas eu tenho tido excelentes resultados no meu escritório. Nós temos pedido esses tratamentos, os juízes estão autorizando. Tem gente que fala, mas cadê a questão do rol, o rol da Anvisa? Não, isso nos dá mais trabalho, porque quando a gente pede esse tratamento que é fora do rol taxativo, a gente tem que juntar um caso análogo na literatura médica, em trabalhos de médicos publicados em periódicos que sejam realmente científicos, mostrando um caso idêntico. Por exemplo, o canabidiol eu fiz agora um dia desse para uma menina que tem muitas convulsões, então eu peguei um caso idêntico de um trabalho científico mostrando que em convulsões com aquele problema que ela tem, neurológico, tem um efeito excelente. E a menina realmente não tem nenhuma convulsão mais desde que voltou a tomar o canabidiol, porque tinha sido suspenso, porque a família não tinha dinheiro para poder comprar. A primeira caixa, a família comprou, as pessoas se cotizaram, aí ela ficou boa. Quando suspendeu a medicação, o problema voltou e ela vai ter que tomar isso para o resto da vida. Quem está pagando? O plano de saúde. O plano de saúde está pagando o canabidiol. Eu tive um caso também de um senhor que tem Alzheimer, que tem demência e também com convulsões. Esse fui procurado pelo filho, contando a situação do pai, mostrando a receita médica e o médico e o plano de saúde e a recusa do plano de saúde em fornecer o canabidiol. Eu entrei com a ação e também em uma semana ele estava recebendo o tratamento do canabidiol. Então, assim, não jogue seu direito no lixo. Se você, ou seu filho, seu irmão, o seu pai, a sua mãe precisa de um tratamento, procure um advogado especialista em direito médico, entre com uma ação e peça. Aí você vai falar, mas doutora, eu não tenho plano de saúde. Bem, então o SUS tem que fornecer. O Sistema Único de Saúde da sua cidade tem que fornecer. Então a gente pode entrar também em vara de fazenda pública com um pedido que o município, o SUS, né, o SUS mais próximo de você, ele pague. Ele tem que pagar esse tratamento. Não tem, isso está na Constituição. É um direito seu. Não abra mão desse direito. Não abra mão de se sentir melhor, de se sentir bem, de procurar buscar a sua saúde, a cura. E às vezes não é nem a cura. Às vezes é o controle de um problema.
Ou às vezes você não vai ficar curado com certos medicamentos. O canabidiol não é feito para curar, é feito para minorar os sintomas. O, já diferente de remédio anti-câncer, né? Os remédios oncológicos que são para curar o câncer. Você tem necessidade daquilo dali para cura. Então, não abra mão disso. Procure os seus direitos, procure um advogado, procure. Sabe, na sua cidade com certeza deve ter alguém que faça direito médico. Procure sempre um especialista. Eu gosto de repetir isso, porque as pessoas procuram muito amigo do amigo, primo do primo. Não dá. Às vezes, você até vai ser o primo do seu primo, vai ser um especialista em direito médico. Se for assim, uma beleza. Mas nem sempre é assim. Às vezes eu vejo a pessoa levando ações excelentes, ações que a pessoa, a possibilidade de êxito é próxima a 100%, e aí leva para uma pessoa que não está acostumada a fazer aquele tipo de ação e perde. Eu já tive muitos casos meus de colegas que copiaram minhas petições iniciais, às vezes copiam até um erro de grafia e perderam a ação. Eu mais vejo isso aí, é gente copiando as minhas petições e não tendo êxito. Porque não basta uma petição inicial bem feita. O direito, ele é caso a caso. O direito, ele tem que ser adequado àquela sua situação. Eu não pego petição inicial de colega nenhum. Por quê? Porque eu tenho que fazer dentro do que eu estou trabalhando, dentro daquele meu caso. Entendeu? Então, assim, não abram mão disso. Uma outra coisa também que eu queria deixar aqui bem registrado, que pouca gente sabe, mas os planos de saúde e o governo também, o SUS, eles têm obrigação de pagar as bolsas de colostomia, de ileostomia. Então, se você tem necessidade de usar bolsa de colostomia, seja quantas você tiver trocando, você pode trocar às vezes a bolsa diariamente ou ficar 2, 3 dias, não interessa quantas você necessita por mês. O seu médico tem que dar um laudo dizendo que você precisa de tantas bolsas por mês, digamos 20, 30 bolsas por mês, e você tem que dar entrada no seu plano de saúde, o seu plano de saúde tem obrigação de te fornecer. E as outras questões também para pessoas que usam bolsa de colostomia, ileostomia, que não é só a bolsa, mas tem aqueles sprays que você cola para poder colar a bolsa no seu organismo, tem todas aquelas pomadas, tudo isso o médico tem que colocar na receita e você solicitar ao plano de saúde. Se o seu plano de saúde negar, você tem que procurar um advogado e pedir que seja imposto pelo judiciário. E aí o judiciário vai te dar uma tutela antecipada, vai fixar uma multa e o seu plano de saúde vai passar a pagar as suas bolsas de colostomia, as suas bolsas de ileostomia. Outra coisa também que pouca gente sabe é a questão das próteses e órteses. Todos os planos de saúde e o SUS têm obrigação também de pagar suas próteses e órteses. Então, você perdeu uma perna, você perdeu um braço, você tem que fazer uma reconstrução daquilo através de uma prótese. Procure também o plano de saúde. Se ele não aceitar pagar a sua prótese, procure um advogado para entrar com uma ação solicitando essa prótese. E a prótese não é a prótese que eles querem, é a prótese que o seu médico acha a melhor, adaptada ao seu caso. Porque quando você fala de prótese, você tem assim um número imenso de fabricantes, de modelos, e às vezes o modelo que serve para uma pessoa não serve para outra. Por exemplo, eu tenho um cliente meu do escritório que ele perdeu o braço e a perna, e a prótese de perna, que foi até uma prótese cara que ele comprou, ele não tinha plano de saúde, ele não requisitou a ninguém, ele pagou essa prótese. Essa prótese causou uma alergia enorme, então, no coto dele. Então, ele não pode usar aquela prótese, porque, apesar de ser uma prótese de qualidade, ela provoca alergia nele. Então, você tem que procurar fazer o que o médico prescreve a você. Então, o plano tem que pagar não a prótese que ele quer, mas a prótese que é prescrita pelo seu médico.
Então, pense nisso. Às vezes você está precisando de uma prótese, fazer uma cirurgia, por exemplo, de joelho, uma artroscopia, que pede uma prótese para colocar naquela cirurgia. O médico vai prescrever. De um modo em geral, os planos negam essa prótese da artroscopia ou eles querem colocar uma prótese nacional de qualidade inferior. Qual é o problema da prótese nacional? Uma prótese importada, ela dura em média 15 anos. Uma prótese nacional dura em média 5 anos. E uma cirurgia de artroscopia é uma cirurgia muito difícil e com pós-operatório muito difícil também. Então não dá para você ficar trocando prótese a cada 5 anos. Você tem que colocar uma prótese já de qualidade. A minha mãe, por exemplo, fez uma cirurgia de artroscopia há quase 20 anos, está com a mesma prótese, porque foi feita uma prótese de qualidade. Agora, o plano também não aceitou, tá? Teve que entrar com uma ação para poder pedir a prótese ao plano, porque o plano queria colocar uma prótese nacional que ia durar 5 anos. Então, procure os seus direitos. Você está com um problema lá, você tem que pôr uma prótese no seu joelho, você tem que colocar uma prótese no seu tornozelo. Peça melhor. O que o seu médico solicitar, você tem que pedir ao plano de saúde. E se ele negar, você tem que entrar com uma ação antes de operar. Você entra com uma ação, consegue a tutela antecipada, a pedido de uma tutela de urgência, porque está com a cirurgia marcada, o juiz vai deferir, porque se for bem fundamentado, a questão toda do direito médico, do direito à saúde, é a fundamentação médica. A gente parte sempre do princípio que o médico tem que fazer um bom laudo, ele tem que fazer um bom pedido, ele vai pedir aquela prótese baseado nisso. Ele vai dar as razões dele. E aí, se o plano negar, o juiz vai ler aquilo dali e falar, não, ele tem razão, eu vou dar esse direito. E o plano tem que pagar. Então, no dia da sua cirurgia, o plano vai pagar. Eu tive um caso de um rapaz que ele precisava fazer uma cirurgia bucomaxilofacial, que os pinos eram muito caros. Esses pinos eram mais de 40 pinos que ele tinha que colocar no rosto e são pinos reabsorvíveis. Então, depois que coloca, você não tem que retirar, o organismo absorve aquilo dali. E o plano disse que não pagaria aquilo dali, pagaria a cirurgia, mas não pagaria os pinos. Os pinos, na época, era coisa de 100 mil reais. A família ficou doida. Eles me procuraram, em 3 dias os pinos estavam disponibilizados para a cirurgia. O rosto foi consertado e tudo tranquilo. Mas se não tivessem feito isso, esse rapaz não estava mais nem se alimentando. Ele não estava com dificuldade até para deglutição. Então, não jogue seu direito no lixo. Procure um advogado especialista em direito médico, em direito do consumidor. E outra coisa que eu tenho deixado muito claro, o direito médico, o direito de saúde, ele tem 2 lados. Tudo na vida tem 2 lados, né? Às vezes até mais do que 2. Então, tem os advogados que trabalham pró-consumidor e tem os advogados que trabalham para empresas de saúde, para hospitais, para médicos. Tem muitos colegas que são especialistas em defender médico. Você tem que procurar um advogado pró-consumidor, um advogado que trabalhe com direito médico pelo consumidor, né? Eu, por exemplo, trabalho pelo consumidor, porque eu entendo que é a parte mais frágil e é a parte que eu gosto de fazer. Nada contra trabalhar para a empresa, todo mundo tem direito de se defender, entendeu? Então, mas quando você for procurar um advogado, não procure o primo do primo, não procure o amigo do amigo, procure alguém que realmente seja especialista na sua área, no que você está precisando. Se você está com um problema criminal, procure um criminalista. Não vai procurar um advogado trabalhista, não, procura um criminalista. Se está com problema de direito médico, procura um advogado especialista em direito médico da sua área, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz por vocês estarem trazendo essas questões para mim, estão me procurando, fazendo perguntas, e eu estou respondendo tudo à medida que eu posso responder, né? Eu só respondo realmente dessas áreas. Eu até pretendo no futuro trazer especialistas em outras áreas para vir responder algumas questões, mas por enquanto ainda não cheguei a esse ponto. Eu tenho que o canal está mais assim, mais bem estruturado para eu trazer outros colegas para responderem. Por enquanto, o que vocês forem mandando dentro dessa área relativa ao direito do consumidor, direito de família e sucessões, eu vou ter o maior prazer
em responder a vocês. E não joguem seu direito no lixo. Cliquem aqui embaixo, coloquem o que vocês gostaram, curtam a página, se inscrevam, ative a notificação para receber das próximas vezes. Mande esses vídeos para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes que muitas vezes têm esse problema. Às vezes, quantos parentes que muitas vezes estão precisando de um tratamento caro e que não estão se submetendo a esse tratamento caro porque acham que não tem como conseguir isso através do plano, não tem como conseguir isso através do SUS, e tem. Basta procurar o caminho certo, o caminho com um advogado especialista, tá bom? Até o próximo vídeo e muito obrigado por terem ficado até aqui.